que vai sair daqui vai encharcar muito chão seco, mas principalmente vai irrigar de esperança e secar muita lágrima dos nordestinos. Estamos ainda realizando um dos maiores projetos de combate à seca do mundo, a transposição das águas do São Francisco. Estou percebendo que a obra vai ser inaugurada definitivamente em 2012, a não ser que aconteça um dilúvio, qualquer coisa. Nós temos uma clara perspectiva de fazer com que essa obra entre em regime de cruzeiro. Nós vamos cobrar metas, resultados e resultados concretos. Eu acho que houve também uma subestimação da obra. Vocês vejam que tem 5 anos. Eu não acredito que uma obra dessa em outro lugar do mundo leve 2 anos para ser feita. Canais de concreto estourados e valas a céu aberto são os cenários do sertão às margens da transposição do Rio São Francisco. Peço o voto dos telespectadores, peço o voto para o Brasil continuar avançando. Eu também compreendo e suspendo a minha fala. De norte a sul, de leste a oeste do país, Dilma vai fortalecer e ampliar as ações sociais que o Brasil tanto precisa. Construção de 500 UPAs. Se vocês um dia conheceram bem o SUS é motivo de orgulho desse país. Circular pela UPA só sobre rachaduras. As obras do pronto atendimento de Araguari continuam paradas. Falta de médicos nas unidades de pronto atendimento do Ipiranga e do Geisel. Os moradores de Parnamirim continuam aguardando a abertura da UPA de Nova Esperança. Na UPA Central, há 2 meses não tem atendimento durante o dia. A polícia investiga a morte de 2 crianças em unidades de pronto atendimento do Distrito Federal. No domingo, Daniel Pereira de Araújo, de 4 anos, estava abatido, com febre e manchas no corpo. O tio do garoto chegou a pedir ajuda dos bombeiros, mas Daniel morreu dentro da UPA. Assim como educação, médico... Antes, era impossível transmitir a energia que sobrava numa região para socorrer outra que estivesse em dificuldades. Com Dilma, isso mudou. Todas as regiões do país foram integradas pelo SIM. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E foi com muita alegria que o meu amigo José Graziano, o diretor-geral da FAO, era meu ministro, ele pode contribuir para que a gente possa começar a acreditar que é possível acabar com a fome em qualquer país. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia tendo número. A partir do nosso governo, o Brasil começou a se preocupar com a educação de qualidade em todos os níveis. Dilma ampliou ainda mais as oportunidades que a educação cria para as crianças e os jovens. Ampliou a nossa luta para fazer do Brasil um país que tenha uma educação capaz de orgulhar cada pai, cada mãe, cada aluno. Dilma, vai em frente que o Brasil todo está ao seu lado nessa caminhada. A candidata Dilma Rousseff, do PT, negou que o partido tenha cometido irregularidades na contratação do serviço de distribuição de material de campanha eleitoral
pelos Correios. Isto é um factoide de campanha. A Dilma tinha em Minas Gerais, em alguns momentos, menos de 30%. Se hoje nós estamos em 40% de Minas Gerais, tem dedo forte dos petistas dos Correios. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês são jornalistas, vocês acreditam nisso? Tem dedo forte dos petistas dos Correios. Mas o vídeo que foi... Gente, nós estamos vivendo um momento eleitoral que fica uma situação um pouco nervosa. Isso é um absurdo. O senhor está inventando uma história que não existe. O Bolsa Família não tem nenhum parentesco com os programas sociais dos governos tucanos. Lembra aqui o governador Marconi Pereira, que faça justiça, além de ser o Estado que mais tem essa política de renda, foi um companheiro que, na primeira reunião que tivemos de governador, sugeriu a ideia da unificação das políticas de assistência social nesse país. Nós concluímos, candidato, a Ferrovia Norte-Sul. Ferrovia Norte-Sul, Jandaia, Goiás, 6 dias atrás. Aqui em Jandaia encontramos os últimos vestígios de obra da Norte-Sul, no trecho que vem de Palmas e deveria ir até Estrela do Oeste, em São Paulo. O atraso na construção da Norte-Sul é marcado por longas paralisações, abandono das empreiteiras e falta de projetos, como contenção de barrancos. Na verdade, os trilhos não chegaram aqui ainda. Os trilhos prometidos para o desenvolvimento da nossa região. A Dilma promete, muita promessa e não faz nada. Já se pagou bastante e não se executou quase nada. A Dilma começa e não termina obras. Tudo que ela começa, ela não termina. Tudo que eles prometem, eles não cumprem, não terminam o que eles fazem. Porque Dilma só prometeu e não cumpriu nada do que ela prometeu. São obras que começam só para chamar para campanha, mas não tem fim. Governo Novo. Ideias novas. Eu sei que há indícios de desvio de dinheiro. Eu nunca impedi a investigação, candidato. Eu nunca impedi que falassem, que olhassem ou que verificassem o que estava acontecendo. Eu faço questão que a Polícia Federal investigue, candidato. Eu só fico pensando quando é que o senhor quer colocar na pauta. É denegrindo a Petrobras? É dizendo que a Petrobras perdeu valor? Eu tenho um compromisso de combater a inflação de forma drástica e sistemática. Eu considero muito grave a proposta de 3% de taxa de inflação, porque vai repetir a velha história de sempre. O cozinheiro é o mesmo, Armínio Fraga. Com Dilma, o Brasil se tornou a 7ª economia mundial. E a inflação nunca ultrapassou o teto da meta. E o PAC 2 já concluiu 95,5% das ações previstas para o período de 2011 a 2014. A capacidade de geração de energia aumentou em mais de 20 mil megawatts nos últimos 4 anos. Seja correta, seja séria. Mentir, candidata, e insinuar ofensas como essa não é digno de qualquer cidadão, mas é indigno por uma presidente da República, candidata. A sua campanha é a campanha da mentira. A senhora mentiu dizendo e postou um vídeo que eu havia votado contra o salário mínimo de R$ 545.
cortou o vídeo na sequência quando mostrava que nós votamos a favor do salário mínimo de R$600 para fraudar uma informação. A senhora, no seu Twitter, candidata, disse que Minas Gerais teve a menor redução da taxa de mortalidade infantil do Brasil. Mentiu, candidata. Minas Gerais, no meu tempo de governo, foi o estado que mais reduziu a mortalidade entre todos os estados do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, candidata. A senhora disse no último debate que construiu 3.750.000 casas. A senhora mentiu, a senhora construiu metade disso, candidata. Fale a verdade. A senhora prefere a campanha da mentira. E é essa a questão que eu lhe faço agora. A senhora chegou ao cúmulo de mandar a sua equipe de filmagem filmar uma escola, a Escola Barão de Macaúbas, em Belo Horizonte, num domingo, no dia 12 de outubro, quando ninguém estava lá, para mostrar que a obra estava parada e que a escola não funcionava. A senhora fraudou a informação, candidata. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a senhora não tem nada para mostrar aos brasileiros e por isso precisa mentir tanto o tempo inteiro, candidata? Eu não... A senhora está se sentindo mal? Não, vamos começar. Eu estou me sentindo mal. Ok, a presidente disse que está se sentindo mal. A minha pressão caiu. A sua pressão caiu, nós vamos pegar uma cadeira. A presidente disse que está se sentindo mal. Sentada? Sim, a presidente está se sentindo mal. Só um minutinho, presidente. A presidente disse que está se sentindo mal, teve uma oscilação de pressão, ou açúcar. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Uma mulher que acorda cedo, trabalha muito e tenta aproveitar qualquer tempinho que resta para ter uma vida normal. Lê e escreve muito. Livros, né? Eu estou lendo um livro que está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro e não lembro. O PT é uma merda, mas é o meu partido. Ele é o meu partido. Ele não presta, mas é meu.